Bom Jesus FM 92.7. A rádio da família. Aqui. Música de qualidade, alegria e muito amor de Deus em sua vida. Estamos apresentando Bom Jesus Notícias. Oito horas e 33 minutos em Cuiabá. A partir de agora, vamos conversar com Joaci da Silva, articulador da PEI, Pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese de Cuiabá, e vamos saber um pouco mais sobre a importância e a atuação dessa pastoral na sociedade como um todo. Joaci, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco nesta manhã, um prazer falar contigo, bom dia. Bom dia, Elaine, bom dia, ouvintes da Rádio Bom Jesus de Cuiabá. E para mim é um prazer, uma satisfação ter sido convidado por você para participar do seu programa. Agora conte para a gente, em Pastoral da Ecologia Integral. Pastoral da Ecologia Integral. Antes de eu ir na pergunta lá que a gente já até combinou em off, como é que está a inserção dessa pastoral nas paróquias? A Pastoral da Ecologia Integral, quer dizer, o nome é relativamente recente porque ele, vamos dizer, veio na esteira da encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si. Porém, no Brasil já existem várias pastorais do meio ambiente, só da ecologia, etc., desde os anos 80. Então, os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro estão bem avançados. E nós aqui no Centro-Oeste e na área da Amazônia estamos zero, quer dizer, não existe, até então não existia nenhuma pastoral em todos esses estados, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, toda a região norte. Então aqui em Cuiabá foi uma caminhada de pouco mais de 1 ano e meio aproximadamente, e aí coincidiu com a pandemia, que a gente não podia mais fazer reunião presencial, mas fizemos algumas reuniões virtuais, fizemos debates, etc., até que houve o arrefecimento da Covid e a gente conseguiu voltar às reuniões presenciais, e em setembro do ano passado nós conseguimos estruturar formalmente a Pastoral da Ecologia Integral. Foi organizada uma comissão de coordenação, que são 12 pessoas, e eu fiquei como articulador, assessor, e o Padre Deusdedit continua como o nosso orientador espiritual. Então, Helena, a pastoral, ela segue as caminhadas, as pegadas do Papa Francisco, ou seja, tem muita gente que imagina que a igreja não tem nada a ver com o meio ambiente, com essas crises climáticas, etc., que o nosso papel da igreja é apenas preocupar com a vida futura, depois que morre, o céu, etc. Mas não, o Papa Francisco coloca o seguinte, que nós somos uma igreja situada, quer dizer, nós estamos aqui e agora, e com isso nós temos que preocupar com todas as obras da criação. Se nós cremos, e da mesma forma que outras religiões, que o planeta e tudo que existe é uma criação de Deus, nós temos que, vamos dizer, lutar para que esse planeta seja bem cuidado, que é a nossa casa comum. Então é nessa esteira que surge a pastoral. Aí a pastoral, quer dizer, nós temos assim, é como se fosse um triângulo, o pessoal fala que parece um negócio da maçonaria, mas não é a trindade. Então a trindade é o triângulo, e no centro nós temos um círculo que é o Espírito Santo, né? Então nós temos assim, na base da pirâmide tem a espiritualidade, porque nós não somos uma ONG, nós não somos uma empresa de consultoria, nós não somos uma empresa comercial, nós não somos uma cooperativa ambiental, etc. Mas nós somos uma entidade vinculada à Igreja Católica, porém aberta a todos os credos, a todas as religiões, que nós temos uma dimensão ecumênica e interreligiosa. Então participa conosco, por exemplo, algumas pessoas de, vamos dizer, crença espírita. Já fizemos um ato interreligioso em defesa do Rio Cuiabá, contra as barragens, em defesa do Pantanal, que teve representante de várias igrejas evangélicas, até do candomblé, etc. Então, por quê? Porque a crise climática, a questão da degradação ambiental, ela atinge homens, mulheres, independente da idade, da cor, das preferências, do status, do nível de estômago, atinge a todos. Então, por isso que o Papa Francisco, na Laudato Si, ele coloca isso, que nós precisamos unir os nossos esforços. E, vamos dizer, a degradação ambiental, o Sínodo dos Bispos
puxou sobre a Amazônia, puxou essa discussão, e o Papa também continua, vamos dizer, colocando alguns aspectos, é considerado hoje já pela Igreja um pecado. Como nós temos o pecado social, nós temos o pecado ecológico. E para que a gente... Então você tem o pecado, que é um crime, é uma coisa que atenta contra as obras da criação. Então você tem que reconhecer que você está agindo errado, e aí vem o outro conceito que faz bem parte do nosso trabalho, que é a conversão ecológica. Então é como ontem nós estávamos conversando com o padre Heriberto lá em Várzea Grande, e ele fala o seguinte, que a gente precisa encantar as pessoas para que todo mundo possa saber que, vamos dizer, o planeta precisa de ser cuidado, e que cada um de nós pode cuidar de alguma maneira no aqui, no agora, no âmbito do nosso trabalho, da nossa comunidade, da nossa família, etc. Então é nesse sentido. Então, por isso é que o segundo lado do triângulo, então você tem a base, é a espiritualidade, a mística, etc. Aí o segundo lado é a questão da formação, porque as pessoas, para participar da pastoral, não precisa fazer, vamos dizer assim, ser doutores, mas tem que ter, primeiro, um entendimento da base teológica, doutrinário, mística da igreja, independente de qual seja essa igreja, que tem a batista, tem a presbiteriana, tem outras evangélicas, todo mundo tem, vamos dizer, um viés, assim, uma dimensão que volta para a questão ambiental. Depois nós temos que ter também um mínimo de conhecimento com respeito ao meio ambiente, quer dizer, então a importância da água, das florestas, do solo, do clima, etc, etc. Então isso aí vai ser como se fossem pílulas que a gente vai passando em palestras, com encontros, discussões, seminários, etc. E aí, então, o que a gente fala? O Papa Francisco é o nosso guia, né? Então, ele coloca o seguinte, que é preciso uma conversão individual, mas só a conversão individual não basta. Quer dizer, não basta a gente ficar assim, você fecha a torneira quando você está escovando o dente. Isso é importante. Mas nós precisamos dar o salto qualitativo, que é a conversão comunitária. Então, o trabalho da igreja é um trabalho comunitário, ou seja, nós temos que agregar nossos esforços. Então, vamos dizer, a dinâmica da ação coletiva é mais do que a soma. Então não é 1 mais 1 dá 2. Quer dizer, quando juntamos 1 mais 1, é muito mais do que 2. Quer dizer, com mais outro é 3, mas é muito mais do que 3. Então é essa dinâmica. Então, para isso, nós criamos assim um modelo. Quer dizer, a gente segue uma metodologia, que é a metodologia da igreja, né? Ver, julgar e agir e celebrar. E aí depois a gente tem essa dimensão, para não ficar o que eu chamo da pastoral do eu sozinho. Então tem muitas pastorais por aí, que às vezes fica só 1 a 2 pessoas, então fica aquele esforço, coitada, a pessoa fica lutando. E não sai do lugar, né? E não sai do lugar. Então nós queremos fazer um movimento, quer dizer, a pastoral também ela tem a dimensão de processo e de movimento, quer dizer, agregar pessoas. E aí nós criamos esse modelo, que é a pastoral no âmbito arquidiocesano, porque você tem pastoral de âmbito arquidiocesano, pastoral de âmbito diocesano e pastoral de âmbito paroquial e até pastoral de âmbito comunitário, uma comunidade. Então, por exemplo, em Mato Grosso da Juína, tem às vezes uma paróquia que tem comunidade a 300 quilômetros de distância, 200 quilômetros. Quer dizer, então aí você tem que ir. Aí, por exemplo, a paróquia da Santa Edvige tem comunidade rural a 45, quase 50 quilômetros aqui de Várzea Grande, lá perto de Livramento, Jangada. Quer dizer, então a gente tem que ter essa consideração, principalmente em estados grandes, como são os estados do Centro-Oeste, da Amazônia, etc. Então aí nós idealizamos essa ideia, quer dizer, a pastoral é a nível arquidiocesano, mas nós precisamos ter em cada paróquia, e às vezes até em cada comunidade, o que nós estamos chamando de núcleo ecológico paroquial. Núcleo ecológico paroquial. Paralelo ou faz parte da pastoral? Não, faz parte da pastoral. Então a pastoral vamos dizer, é um braço da pastoral, é o todo. E essas pessoas fazem parte é uma parte. Então, esse núcleo vai atuar nessas regiões que estão distantes da paróquia? Exato. Não, vão atuar, por exemplo, aqui em Cuiabá. Então, a nossa pastoral é arquidiocesana, mas nós vamos ter núcleo ecológico paroquial na paróquia de São Gonçalo, na paróquia Guadalupe, na paróquia Nossa Senhora das Graças, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, ou seja, então nós queremos que a pastoral esteja presente através de um número X de pessoas que representa esse núcleo. Quer dizer, então a gente, para isso, agora em junho, nós temos um curso intensivo de formação dos agentes de pastoral da ecologia, né, integral, que vai ser dia
4, 11 e 18 de junho. E é de tempo integral, vai ser de manhã e de tarde, são 3 domingos seguidos, aí no segundo andar da catedral, que tem um espaço, né? E é para que cada paróquia, os párocos, por isso que nós estamos visitando, possa selecionar 2, 3, 4, até 5, entre 2 a 5 pessoas. Então, quando Jesus, a gente segue os passos também de Jesus, quando Jesus orientou os discípulos a saírem em caminhada, ele falou, vão de 2 em 2. Aí eu caçou, é para que um fiscalize o outro. Então, quer dizer, porque se a pessoa fica sozinha, a pessoa muitas vezes se desanima. Então, tendo 2, 3, 4, às vezes um está meio tristinho, meio devagar, meio cansado, o outro dá um empurrão, anima, anima, fala, bora lá. Puxa pela mão, etc. Então, a gente vai fazer esse curso. A partir daí a gente vai criar esses núcleos. Então o que acontece? Não vai ser eu ou você ou qualquer pessoa que a nível da arquidiocese, da coordenação da pastoral, que vai falar, vocês vão fazer tal ou qual coisa. Então, se o método é ver, julgar e agir, então essas pessoas vão fazer no âmbito da paróquia o ver. O que é o ver? É fazer uma análise, quer dizer, um levantamento da realidade socioecológica, socioambiental do território da paróquia. Uhum. Então, como é feito isso? Nós não vamos fazer uma pesquisa com um monte de gente. A gente pede, vamos estabelecer assim, uma questão, só uma pergunta. E eles vão divulgar na missa, em panfleto, etc., até um dia que eles façam reunião. Então, eu falo assim, você, a Elaine, na sua visão, quais são os 3 principais problemas ou desafios socioambientais aqui dessa paróquia? Aí a pessoa vai lá e fala, é o lixo, é o problema da falta de esgoto, é o problema da falta de arborização, coleta seletiva, é animal, é coleta seletiva, e vai aparecer. E quando tem lá 20, 30, 40 pessoas que foi divulgado e eles apresentam, aí vai possibilitar que algumas pessoas vão coincidir. Aí aquela equipe, que é a equipe da pastoral, né, que está lá na paróquia, vai fazer, vamos dizer, uma tabulação e estabelecer quais foram os problemas mais citados. Então, esse aí é o ver. Aí eles vão fazer o segundo momento, que é o julgar. O que é a metodologia? Eles vão reunir e dizer, olha, o problema número 1 que chegou aqui foi o lixo. O que nós podemos fazer? Discuta, tal. Ou, de repente, eles chegam e falam assim, o problema mais citado foi tal coisa, mas isso aí é impossível a gente fazer agora, porque depende de outros problemas. Então, vamos dizer, eles vão ter que fazer entre a necessidade e a possibilidade e a viabilidade. Aí vem o terceiro momento, que é o agir. Então, aí vem o agir é o quê? É fazer os projetos. Então, aí nós vamos oferecer, através da coordenação da pastoral, a assessoria para fazer os projetinhos. Então, é o que fazer, justificativo, objetivo, alcance, parcerias, e metas, etc. Tem toda uma metodologia. Então, feito isso, a gente, vamos dizer, vai dar o apoio para... Agora, tem isso que a gente está procurando, que tem algumas realidades que são bem próximas. Por exemplo, nós fomos na paróquia Nossa Senhora do Pantanal, no Jardim Petrópolis, em Várzea Grande. Depois da Coca-Cola, assim, é um bairro extremamente pobre, etc., que era uma comunidade da paróquia Santa Edviges. Uhum. E aí, então, nós resolvemos falar, já que essa paróquia era uma comunidade, vamos pular do outro lado da avenida, e ontem nós fomos lá. Ou seja, então pode ser que a gente consiga fazer alguns projetos, vamos dizer, articulados. Aí você vê aqui o âmbito da Arquidiocese de Cuiabá. Nós pegamos de Nobre, Rosária, Corizal, Jangada, Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio e Barão de Melgaço. O que nos une enquanto arquidiocese? É o rio Cuiabá, que está ameaçado de extinção, de morte, então um monte de coisa. Então tem inúmeras paróquias cujos territórios estão exatamente na confluência do rio Cuiabá. Do lado de lá, que é Várzea Grande, Jangada, e etc, parte de Santo Antônio, e do lado de cá os outros municípios. Então nós podemos, vamos dizer, ajudar a articular projetos integrados, porque, por exemplo, jogar o lixo na rua, etc., vai parar no rio Cuiabá. Vamos dizer, desmatar a beirada do rio. Às vezes tem comunidades de uma paróquia que é bem na beira do rio. Então tem um monte de coisa para se fazer. E aí a gente vem o terceiro momento, que é aquilo que eu estava te falando em off aqui, a gente, no processo
A Caritas Arquidiocesana, que o Dom Mário é até o presidente nacional, ela tem 3 dimensões de caridade. A caridade assistencial, caridade promocional e caridade libertadora. Então a assistência é você dar um prato de comida para quem tem fome, está ali batendo na sua porta, mas não vai resolver, amanhã ele vai estar continuando com fome. A assistencial é você, vamos dizer, instrumentalizar essas pessoas para que possam inserir-se no mercado de trabalho, conseguir emprego, renda, etc., e melhorar um pouquinho a sua condição. Mas o terceiro momento é a caridade libertadora, que é questionar, por exemplo, as políticas públicas para que, de fato, tenham, vamos dizer, dimensões sociotransformadoras, que é isso que a igreja prega nas pastorais sociais, a dimensão sociotransformadora. Na ecologia integral, sem que isso esteja escrito, é mais ou menos os mesmos níveis. Uma coisa é a pessoa sair aí individualmente catando tampinha. Eu cato bastante tampinha para um pessoal que recicla. Ou latinha, ou papelão, ou etc. Ou você até separar o seu próprio lixo. Isso aí é o início, é a base. Aí depois você tem a promocional, que é você articular para que essas pessoas formem. Por exemplo, já existe em Cuiabá, e Varza Grande, eu não sei, algumas cooperativas, por exemplo, de catadores de material reciclado. Tem cooperativa de popular de consumo. A gente está discutindo sobre cooperativa de energia solar, quer dizer, principalmente para a periferia, que o pessoal tem menos renda, etc. Mas aí nós temos outro nível, que é a ecologia libertadora. O que é isso? É a gente, vamos dizer, nós nos inserirmos vamos dizer, nos espaços que definem políticas públicas. E aí, nesse ponto, quando foi construída toda a pastoral, com seus núcleos consolidados, chegou nesse ponto aí, nesse último estágio, que o senhor, dimensão que o senhor colocou. Quando houver um projeto sendo discutido na Assembleia, a pastoral ela pode participar? Sim, não só pode, quanto deve. Antes de ter pastoral... E como será essa participação dentro da Assembleia? Sim, então, exemplo, está lá discutindo um projeto. Vamos supor lá, um projeto que vai permitir que construa a empresa para um resort na região do Pantanal. Um exemplo, isso já foi discutido. Como que a pastoral vai atuar na forma prática, não só de fazer presença lá no prédio, de forma prática, como que ela pode participar nessa discussão? Bom, então você falou 2 coisas. Então eu vou citar um exemplo. Tá. Antes mesmo de ter a pastoral, surgiu essa, vamos dizer, polêmica e esse debate sobre a construção das barragens no Rio Cuiabá. Então, nós nos inserimos nesse contexto e foi feito um ato interreligioso em frente à igreja do Rosário aqui em Cuiabá. Fizemos várias reuniões antes disso na cripta lá, eu falo que é o cemitério dos bispos, na catedral. E aí vieram pessoas de sindicato, de ONG, de outras igrejas, o CONIC, etc. E foi definido, foram vários, até que foi esse ato lá. E depois do ato, nós participamos com muita gente da pastoral e de outras igrejas, etc., lá no protesto, na mobilização, na pressão, lá na Assembleia Legislativa, para que fosse os deputados rejeitassem o veto do governador, porque a Assembleia aprovou um projeto proibindo as barragens, o governador vetou, e foi feita toda essa pressão e nós participamos. Então, isso é uma forma, vamos dizer, de participação efetiva. Isso. A outra forma é a gente, vamos dizer, requisitar e lutar por espaço nesses órgãos. Por exemplo, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Estadual de Meio Ambiente, etc. E o outro espaço é como se fosse o lobby. A gente ia atrás, por exemplo, de um deputado, de uma bancada, da comissão, que na Assembleia, por exemplo, tem a Comissão de Meio Ambiente, na Câmara de Vereadores tem coisa, ou nas secretarias de agricultura, e propor medidas, por exemplo. Então, medidas é o proativo. Então, medidas que impeçam, por exemplo, hoje, eu estou tentando levar quer dizer, isso por enquanto não está em nível da pastoral, porque a gente não discutiu internamente. Mas eu tenho assim comigo, por exemplo, eu conversei com alguns deputados, no sentido de haver uma lei que torne obrigatória todas as construções, os prédios públicos estaduais a terem energia solar. Quer dizer, então isso aí é o que? Economiza para o Estado, que é o dinheiro do contribuinte, e melhora a situação do planeta. Então isso aí é uma forma que a gente pode atuar. Mas fazendo um tipo de um lobby, né? A pastoral da ecologia integral, ela poderá atuar nesse contexto que você acabou de falar, depois que os núcleos estejam consolidados ou não? Não, desde agora a gente já pode. Porque nós estamos oficialmente
nós estamos oficialmente constituídos, não precisa, porque a pastoral não precisa de ter, vamos dizer, estatuto, CNPJ, etc. Então é um processo um pouco diferente de outros organismos da igreja. Mas nós constituímos, escolhemos a coordenação e aí nós recebemos o envio. Então Dom Mário fez uma missa especial com outro problema outros grupos, né? E fez o envio para nós, reconheceu publicamente. Então nós hoje somos vamos dizer, um instrumento de evangelização da igreja nessa dimensão ecológica. Então a gente pode, vamos dizer, atuar decisivamente nessa dimensão, né? E de forma efetiva no âmbito político. Então os deputados vão ver muito vocês lá, né? Nossa, claro. Deixa eu te contar. Eu estava no Rio de Janeiro, quando eu voltei dos Estados Unidos, há 3 semanas atrás, e nós temos uma coordenação, uma articulação nacional. Eu participo dessa articulação, onde tem a pastoral. Então, no Rio de Janeiro tem o coordenador, né? E lá no Rio de Janeiro é muito movimento. E eu fui numa reunião que a pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese do Rio de Janeiro e da Baixada na Nova Iguaçu, se não me engano, São João do Meriti, fez. Então, eu fui numa reunião na Câmara Municipal com um determinado vereador, que é vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente, para questionar. Eu fui participar da reunião, mas eu só como convidado. Mas o assunto, e foram pessoas de várias outras organizações, e quem articulou tudo isso foi o articulador e o coordenador da Pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese do Rio, né? E que era exatamente protestando, fazer todo um lobby com respeito a uma reserva florestal numa determinada área lá da Baía de Guanabara e do Rio de Janeiro, etc. Então, discutindo. E o outro era uma questão também de uns conjuntos habitacionais que estavam sendo feitos e autorizados pela prefeitura e que iria impactar numa reserva florestal de uma área lá perto de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Então, são muitas coisas. Ou seja, então, a pastoral ela tem também, vamos dizer, a função de despertar a cidadania ecológica, porque então nós temos lá, está escrito lá na Laudato Si, exatamente, você tem o pecado ecológico, a conversão ecológica, e aí você tem a cidadania ecológica, que é realmente a dimensão mais avançada para que tudo isso, vamos dizer, seja articulado a nível, primeiro, local, nacional, estadual, nacional e mundial, né? Então essa é a caminhada, né? E eu desejo que a nossa pastoral esteja como a do Rio de Janeiro. Sim, logo nós vamos estar, se Deus quiser. Se Deus quiser. São 8h55. minutos, já? Então, eu tinha mais perguntas, mas vamos ao seguinte, eu vou guardar isso aqui, vai virar a pauta agora, pra gente conversar outras vezes. Sobre esse convite especial que já não tem mais vaga, né? Eu não sei, Elaine, era para ser fechado, eu acho que era ontem, hoje eu não sei, então é um retiro que nós vamos ter domingo, né? Chama Retiro de Espiritualidade Dia Ecológica, 26, né? 26, próximo domingo. E vai ser na chácara dos jesuítas, aí no distrito do Aguaçu, aqui em Cuiabá, perto da Guia, né? E é o dia inteiro, quer dizer, é uma experiência assim diferente de contato com a natureza, vai ter banho de rio, vai ter, vamos dizer, meditação, oração, um diálogo, quer dizer, é uma experiência muito positiva para, vamos dizer, que as pessoas, porque a gente tem essa preocupação de que quem engaja na pastoral, ele saber que ele está engajando numa atividade também de dimensão de espiritualidade. Não importa que ele seja católico, evangélico, espírita, budista, e até mesmo sem religião, porque o importante é que a gente reconheça, vamos dizer, que a natureza é alguma coisa, né? Importante que nós precisamos atuar através das várias religiões, né? Olha, se você se interessou pelo retiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um telefone de contato, aí chama lá no Zap, vê se ainda tem vaga, tá? Que é o 98112 6589. 98112 6589. Se tiver vaga, participe. Se não tiver, o próximo agora. Aguarda o próximo. Josi, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Eu agradeço e quando tiver oportunidade a gente está batendo nas portas aí para abrir os espaços de comunicação e divulgação, etc. Muito obrigado para você. Você é uma pessoa maravilhosa e que Deus abençoe o seu programa, a sua pessoa e todos aqui que trabalham na Rádio Bom Jesus, e que ela possa ser realmente um instrumento de evangelização no ar. Volte sempre, a bancada é sua também, tá? Muito obrigado. Eu fico por aqui, volto amanhã a partir das 8 horas. Um forte abraço para você que ficou com a gente até agora.
Você ouviu o Jornal Bom Jesus Notícias.